tá? Está gravando a partir de agora, tá certo? Mas aí eu costumo dizer que, e quando eu digo isso, estou falando para engenheiros, né? Eu dou a vocês, já que a gente começou a gravar agora e eu já tinha dado bom dia à turma, sejam bem-vindos para esse semestre, tá? Quem não está assistindo ao vivo, sinta-se também acolhido. É um prazer estar dando aula para mais uma turma de engenheiros quase formados, né? Essa disciplina, tento fazer dela uma disciplina bacana e gostosa de cursar para alunos que já estão na faculdade há 5 anos, que já estão meio sem paciência com tudo isso aqui e que estão quase formando. Então aqui o objetivo não é reprovar ninguém, tá? Eu realmente já 95%, 98% das pessoas que cursaram essa disciplina comigo foram aprovadas. Acho que só reprovei 2 desde o início que eu já cursei, e foram 2 também que não passariam em qualquer disciplina que tivessem cursado. E pessoas que não vão à aula, pessoas que não levam nada a sério, não entregam os trabalhos. Aí não foi eu que reprovei a pessoa, ela se reprovou, tá? Então, se você levar essa disciplina a sério como outra qualquer, vocês vão passar, fiquem tranquilos, tá? A disciplina do direito, quando ela é aplicada num curso como engenharia ou como farmácia, que eu já dei aula para farmácia também, algum semestre, administração, contabilidade, já dei aula nesses cursos todos, tecnologia em RH lá em Timóteo. Para que serve o direito quando é aplicado num curso que não é da área jurídica? O direito serve para ensinar vocês a não se encrencarem, certo? Evitar encrenca. Se vocês estiverem encrencados, não vai dar certo. Esse conhecimento aqui não vai ser suficiente. Vocês vão precisar de advogado, tá? Então, ó, eu sou engenheiro civil, minha obra desabou. Procura um advogado, mesmo antes de ser processado. Fala, ó, Léo, estou aqui no seu escritório, preciso de um advogado, porque minha obra desabou. Ninguém machucou, mas mesmo assim teve prejuízo material. A culpa não foi minha. Não importa, o cara vai te processar, certo? Se a culpa não foi sua, nós vamos ter que provar que a culpa não é sua, ok? Ah, não, mas se ele está me acusando, ele que tem... Isso funciona no livro. Ele que vai ter que provar. Isso funciona no livro, tá? O André chegou aí depois, eu não dei bom dia especialmente ao André, seja bem-vindo, viu, meu caro? No primeiro dia eu cumprimento um por um, pelo nome. No segundo dia, quem chegar atrasado talvez não seja cumprimentado pessoalmente. Vocês entendem, né, que a gente não vai interromper uma aula toda hora que entrar alguém, ok? Mas como a gente está se conhecendo hoje, sejam muito bem-vindos todos, tá? Um prazer estar com vocês. Então, vai ser processado, tá? Deu merda, desabou uma obra, ou sei lá, uma viga trincou lá, vai ter que reparar, vai ter que se defender. E aí vai precisar de advogado, não vai precisar de conhecimento que aprendeu em um semestre no curso de engenharia, não, tá certo? O que vocês vão precisar para a carreira de vocês, para exercer a profissão de engenheiros, vai ser física, resistência dos materiais, concreto armado, essas disciplinas que vocês aprenderam com excelentes professores que vocês tiveram e continuam tendo, ok? O conhecimento jurídico serve para evitar encrenca. Você tem um conhecimento básico capaz de fazer com que você não se meta em problemas, que você fique longe do problema, a ponto de não precisar de um advogado. Tá certo? Para isso, esse conhecimento de direito serve muito bem. Ele é útil a todas as profissões, tá? Deveria ter um semestre de direito aplicado para todas as disciplinas. Já pensou se um médico ele entende
a possibilidade de ser processado eventualmente em alguma situação, antes disso acontecer, fala, olha, velho, você acordou lá de ovo virado, tá chateado com o mundo, você acha que tudo tá contra você, não reflete isso no seu paciente não, porque ele sai chateado contigo do consultório, e se a espinha dele não desinflamar, ele vai te processar, certo? Eu defendi um esteticista que a cliente foi fazer um tratamento de varizes. Ela explicou, vai ser de 1 a 10 sessões. Na primeira não deu resultado, processo. Fui enganada. Não, mas eu falei com você que era de 1 a 10 sessões, não quero saber. Processo. Sabe? Um dia eu conto esse caso pra vocês que eu passei foi raiva. Mas não hoje. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, um pequeno conhecimento de direito, às vezes uma consulta que vocês fazem com um advogado antes de montar a sua empresa, para fazer um contrato bem protegido, ajuda vocês a evitarem encrencas, tá? Então, essa é a principal finalidade. Eu vou projetar minha tela aqui, e aí a gente vai falar um pouquinho de como vai ser esse semestre, tá certo? Se Deus quiser, teremos um semestre bastante tranquilo, tá? Vocês podem estar falando, velho, mais um semestre começando online, né? Com aulas ao vivo pela internet. Galera, isso é para o nosso bem, meu e de vocês, tá? 100 mil pessoas falecidas no país, 3 milhões de pessoas infectadas, 3 milhões de pessoas, mais de 1% da população do país. Isso significa que todas as pessoas do país conhecem alguém que foi infectado por coronavírus, com certeza, ok? E várias pessoas do país, aí eu não vou dizer todas, conhecem alguém que morreu. Eu já conheço várias pessoas que perderam parentes, tá? Só pessoas do meu ciclo de amizades e familiares, família distante, mas ciclo de conhecidos, eu já conheço 4 pessoas que faleceram, certo? Então, é com pesar que a gente inicia mais um semestre dando aulas pela internet, ao vivo. Eu faço isso com muito carinho. Vamos fazer isso durante esse início de semestre, pelo menos com muito carinho. Se formos agraciados, né, por Deus, pelas orientações de saúde pública, etc., com a possibilidade de voltar às aulas presenciais, faremos isso com muita responsabilidade, né? Estaremos de máscara, protegidos, com distanciamento dentro de sala de aula. Então, não sabemos se isso vai acontecer dentro desse semestre, mas, se não acontecer, teremos aula toda segunda-feira de manhã e vocês vão ter o mesmo ensinamento que receberiam dentro de sala de aula. Possibilidade de participar das aulas, só ligar o microfone na hora que quiser fazer pergunta, ou usar o chat. Estou aqui ao seu dispor, tá? Então, começa por aí. A disciplina é Direito Aplicado à Engenharia, tá? Engenharia Civil, tá? Nós vamos tentar pegar no direito todo, esse curso que tal como o de vocês tem 10 períodos, nós vamos pegar com pinça os conteúdos mais interessantes para o engenheiro civil e tentar explicar para vocês, ok? Bom, a ementa, nós vamos passar pelo conceito de direito,
pelos direitos reais e tentar explicar o direito de propriedade, qual a diferença entre propriedade e posse, o direito de construir, os limites que você pode usar, atingir no seu direito de propriedade e nas construções, o direito de vizinhança, tá? Nós vamos falar um pouquinho de desapropriação, um pouquinho de servidão, um pouquinho de contratos, tá? Um pouquinho de licitação, vamos falar um pouquinho da legislação profissional do engenheiro civil. Vocês vão inclusive fazer um trabalho para o final do semestre sobre esse conteúdo, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre legislação trabalhista. Vou ensinar vocês a identificar uma relação de emprego, o que precisa para formar um vínculo empregatício. A gente vai dar uma aula sobre isso. Vamos falar um pouquinho de meio ambiente, por que não, quando a gente estiver falando sobre direito urbanístico, né, de respeito ao meio ambiente, por que isso é necessário. Vamos falar de direito urbanístico também, estatuto das cidades, né? Ah, professor, mas dá tempo? Sempre deu. Lógico, é um conhecimento superficial, como eu disse, para evitar encrenca. Aqui vocês não vão ter um conhecimento profundo do direito como vocês têm das demais disciplinas que são específicas para o engenheiro, tá? Por isso que é uma disciplina genérica, aquela disciplina que vem agregar conhecimento ao curso, porém vocês não vão usá-la no dia a dia. Quer dizer, podem até usar, como eu disse, para evitar encrenca, tá? Distribuição de pontos é a mais simples possível. Vocês já estão acostumados, semestre passado já foi assim, tá? Não são mais 3 etapas, são 2, né? Cada uma das 2 vai ter uma prova. Esta prova vai ser individual, quando eu digo sem consulta aqui, a gente sabe que a prova online você está com o material aí no computador de vocês, tá? Você vai ter que responder as questões. Ninguém vai estar vigiando se o que você está fazendo durante o período que está fazendo a prova. Eu digo sem consulta porque não é uma prova que estimula a consulta ao material, embora não proíba, né? A gente também não é ingênuo. E da mesma forma, o que acontece é que não pode haver comunicação entre os colegas, porque nesse semestre todos terão provas diferentes. Vou explicar por quê. A gente vai enviar 25 questões. A prova vai conter 15. E todas as provas terão 15 questões diferentes, porque o sistema embaralhará essas 25 questões e puxará 15 automaticamente. Então eu não sei quais questões cairão na prova de cada um de vocês. Serão provas diferentes que vão ser automaticamente selecionadas, 15 em ordem aleatória, as alternativas terão ordem aleatória. Então, durante a prova, não adianta procurar no WhatsApp do grupo as respostas ou com os amigos as respostas, porque isso aí é perda de tempo, tá? Faz a sua prova que você vai ganhar mais, ok? Eu não estou falando nem porque eu não queira que vocês perguntem, discutam, é porque não vai ter como, tá? Isso aí, essa comunicação entre colegas durante a prova é uma perda de tempo danada com esse sistema de prova online que a gente vai ter. Não vai ser igual ao semestre passado, que teve questão aberta na primeira prova, vai ser só questão fechada, 15 valendo 2 pontos em cada prova, tá bom? Na primeira etapa, nós vamos fazer uma pequena redação sobre a importância do estudo do direito. Pode ser em dupla, tá? Porque vocês vão discutir. Manda o WhatsApp para um colega aí, aquele que você tem mais afinidade, começa a debater com ele. Quais pontos da nossa vida a gente pode facilitar com o estudo do direito? Ah, professor, você está massageando o seu ego, está querendo ressaltar a importância da sua disciplina. Não. Eu quero que vocês consigam entender por que é importante entender
um pouquinho, pelo menos, do direito. Outros 10 pontos, também na forma de estudo dirigido, tudo pelo portal, tá, gente? Então eu crio um estudo dirigido lá na aba Estudo Dirigido do Portal Pincel Atômico e vocês enviam esse estudo dirigido através do portal. Um mapa mental ou resenha da matéria. Ah, professor, pode ser digitado? Sim. Pode ser plagiado? Não. Olha só. Para que eu mando vocês fazerem um mapa mental ou resenha da matéria? Para vocês estudarem. Então, se você pega um texto, resumo de direito, e dá um Ctrl+C, Ctrl+V, você não estudou absolutamente nada. Acho que o professor Yali também faz isso. Né? Ele manda vocês fazerem uma resenha e avalia. Me corrijam se eu estiver errado. É o Yali que faz isso também? Podem falar, viu, gente? Vocês estão mudos aí. Estão dormindo ainda? O Yali não fez isso com vocês, não? É porque outros alunos já não fez, não, né? Ah, tá. Então, eu vou fazer, tá? Como que funciona? Por que você faz isso, professor? Tá, eu vou explicar. Começou numa turma de Direito Aplicado à Engenharia Civil. Primeira vez que eu dei essa matéria. Primeira prova, os alunos nunca tinham estudado Direito na vida, tá? Estranharam o conteúdo, porque é mais leitura do que conta, do que prática, do que... né? E aí, assustaram e afundaram na prova. Fundaram assim, né? Tirava uma média de 60, 50, 70 no máximo. Aí os alunos ficaram desestimulados, chateados e tal. Aí eu pensei numa forma de ajudar. E era uma ajuda que eu queria que eles conquistassem pontos fáceis para recuperar a nota e ao mesmo tempo estudassem para a próxima prova. Aí eu criei essa fórmula. Vocês vão construir ou um mapa mental ou uma resenha, anotando. Sabe aquele estudo que você anota? Tá? E eu vou avaliar isso. Isso a gente também aprendeu num curso que a gente fez de capacitação de professores, em que a professora virou para nós e falou assim: vocês não podem avaliar seu aluno somente no dia da prova, vocês têm que avaliar o processo de aprendizagem. E a única forma que tem de eu avaliar esse processo na minha cabeça é avaliar o estudo de vocês. Então, por isso, a resenha que vocês fazem na hora que estudam vale ponto. Como? Tem que fazer o resumo de todos os capítulos que a gente aplicar, e não é fácil, não dá para fazer no dia da prova, viu, gente? Tem que fazer ao longo do semestre. E... professor, tem que ter textos gigantes? Não. Pode ser resumidinho. Pode ser uma folha e meia por capítulo, sim. O que importa é que você abarque o conteúdo daquele capítulo e não se esqueça de nada, e não escreva receita de miojo no meio. Você vai corrigir, professor? Não, é o seu resumo, é a forma que você estuda para a prova. Eu vou olhar se tem todos os capítulos, e a nota será proporcional ao que você fez, e não se está certo ou errado. Eu não vou ficar lendo linha por linha. Eu vou bater o olho e falar: resumir o capítulo tal, tá ok, resumir o capítulo tal, tá ok. Pode fazer mapa mental? Pode, tá? Pode ser mapa mental. Aqueles fluxogramas, você coloca apenas ideias para chegar numa... Não tem problema. É a forma como você estuda. Você vai transformar isso em Word ou PDF num arquivo só, tá? Não vai tirar 50 fotos do seu caderno e mandar 50 arquivos para mim. Senão eu vou ter que abrir 50 arquivos diferentes, pelo amor de Jesus Cristo. Você transforma tudo em um arquivo só. Como que faz isso, professor? Se você tirou foto, você transfere as fotos do seu computador, cola todas no arquivo do Word, salva como doc ou PDF. Tranquilo, tá? Professor, não sei fazer isso. Me fala que eu faço um tutorial, mostro até na tela como é que faz. Tá certo? Tranquilo. Professor, por que isso?
como eu disse, os alunos daquela primeira vez que eu ensinei essa disciplina fizeram a nota deles decolar depois que começaram a estudar dessa forma. Por quê? Para a primeira prova, eles correram o olho na matéria. Não conseguiram memorizar absolutamente nada. Certo? E aí chegaram na prova, o que conseguiam lembrar do dia da aula, conseguiam acertar, mas a maioria errava, porque não é um troço que vocês estão habituados há 5, 6 semestres. Não é um conhecimento que vocês tenham previamente adquirido. E isso faz com que você tenha que anotar, memorizar de uma forma mais física. E eu vou valorizar isso. Ou seja, são 10 pontos facinho de ganhar. Por que facinho de ganhar? Você pode assistir a aula já anotando. Você liga o seu notebook, bota o fone de ouvido, enquanto eu estou falando, você está fazendo um resuminho no caderno. Isso já vale. No final da etapa, você já escaneia o caderno, tira foto e transforma em PDF e já manda. Você não precisa ter trabalho extra nenhum, desde que você assista essa aula como se você estivesse em sala de aula anotando o que eu estou falando. Tá? Resumindo o que eu estou falando. Beleza? 10 pontos por etapa. 20 pontos assim, dados. Vai dar trabalho? Se você deixar para fazer na semana da prova, vai dar trabalho demais. Porque é de todos os capítulos. Ok? Mas, se você for fazendo durante as aulas, trabalho zero. Tá? Na hora que chegar no dia de enviar, já está pronto. Tá? Vocês vão me entregar isso uma semana antes da prova. Ok? Então já está marcada a data de entrega. Uma semana antes da semana de prova. Por que, professor, uma semana antes? Porque eu não quero que embole com o estudo de prova das outras matérias. Eu não quero que vocês deixem para a última hora ou façam pós-prova. Não faz o menor sentido. É para ajudar o estudo de vocês. Ok? Tudo bem? Todo mundo de acordo com o que a gente falou até aqui agora? Acorda, pessoal. Fala comigo. Beleza, tá? De vez em quando você tem que dar sinal de vida aqui, senão eu durmo também. Tá bom? Segunda etapa, tá? Vai ter uma resenha sobre a Lei 5.194 em grupo. Pode ser o mesmo grupo do interdisciplinar de vocês. Interdisciplinar não, do TCC, não tem problema. Tá? Vocês já estão trabalhando juntos, já tem costume de se reunir, fica à vontade. E repetir o grupo do TCC, tá? Essa Lei 5.194 é a legislação profissional do engenheiro. Ah, professor, você não vai ensinar pormenorizadamente? Não dá tempo. Não dá tempo de passar artigo por artigo dessa lei. Então, já está marcado, tá? Para uma semana antes da última prova, a entrega de uma resenha da Lei 5.194. Quantas folhas, professor? Eu vou passar no estudo dirigido das instruções. Vai ter introdução, conclusão e 3 folhas de texto, desenvolvimento, tá? O resto das regras da BNT pode cumprir também. Vai estar escrito lá. Essa lei, vocês vão ler ela toda, ela é grandinha, tem acho que uns 100 artigos. Vocês vão ler a lei toda e vão escolher trechos dela com pontos positivos e negativos. Coisas que vocês acham de bom e coisas que vocês acham de ruim na lei. Precisa falar da lei toda? Não, jamais. Tá? É uma crítica a alguns pontos da lei, positivo e negativo. Em grupo, tá? Então, já formem os grupos e fiquem à vontade. Tá ok? Ah, professor, vai valer 10 pontos. E na segunda etapa vai ter o mesmo mapa mental resenha da matéria valendo 10 pontos. Que vai conferir a vocês os 40 pontos que não são de prova. As provas são 60. Ok? Vocês sabem que com 70 passa direto. Se não consegue os 70, pega a prova final. A prova final vale 100. E na média da nota que você teve na prova final com a nota que você teve no semestre, tem que resultar 60 para ser aprovado no fim. Todo mundo já
entende esse conteúdo, essa forma de avaliação da faculdade nova, né? Desde o último semestre. Certinho? Bom, será feita a chamada? Tá? Aqui é uma afirmação que está escrito. Eu faço uma pergunta. Será feita a chamada? A orientação que nós recebemos da coordenação, que é o Serjão, o novo coordenador, tá? A informação que nós recebemos da coordenação e da gerência acadêmica, professor Paulo, é obrigatório cobrar frequência. Como? Estamos vivendo um momento ímpar da história do nosso país, tá? Não só da nossa vida pessoal, como na nossa educação. Eu gravo essa aula e disponibilizo para quem não pôde vir assistir depois. Isso significa que é dispensável vir a aula ao vivo? Não. Tá? A presença das pessoas que vieram na aula ao vivo é registrada. Entretanto, justificativas como trabalhei no dia, estava doente, internei com coronavírus, Deus queira que não, né? Minha mãe estava precisando de cuidados, tudo isso é considerado na medida do plausível. Por quê? Essa semana o aluno está com coronavírus, na semana que vem está com coronavírus de novo. É plausível? É. Mas daí há 2 semanas ele já sarou. Certo? Então não dá para justificar todas as faltas. Eu não consegui conexão essa semana. Na semana que vem não consegui conexão de novo. Ô meu amigo, nós temos que arrumar uma solução para você. Nós precisamos de uma solução para você conseguir assistir suas aulas. Se você não vai conseguir assistir nenhuma aula ao vivo, vamos conversar com a coordenação e ver como que a gente vai analisar a sua presença. Se você vai fazer um resumo e enviar cada vez que você assistir uma aula gravada, a gente vai ter uma forma de você não ser reprovado por frequência. A ideia é não reprovar ninguém por frequência, tá? Mas as aulas ao vivo serão... a presença é desejada, tá? E obrigatória, porém, a gente vai ter compreensão nos casos especiais. Tudo bem? Nosso calendário. Agosto, início das aulas, hoje dia 10 é o primeiro dia de aula, ok? Vai ter... Até o final dessa semana vai ter cronograma, plano de ensino, contrato acadêmico ou pedagógico no portal. Tá? Lá no material do Pincel Atômico. Vocês vão abrir lá a aba do material online, vai estar lá. Ok? Bom, vai ter um sábado letivo, inclusive com horário de segunda-feira. Nesses sábados letivos, quando era presencial, eu costumava passar atividade e fazer em casa. Nesse, o que nós vamos fazer? Como é daqui a 12 dias, ou seja, daqui a 2 sábados, eu vou estar à disposição para tirar as dúvidas dos alunos sobre o início da disciplina. Vai ter mais sábados letivos lá para frente. Se a gente precisar dele para dar conteúdo, a gente vai usar. Mas nesse primeiro, né, em nome desse, nós vamos tirar dúvidas. Rever o que foi dado, tá? E, a menos que vocês queiram matéria. Aí é só falar comigo que eu arreio o bambu e dou matéria, tá? A aula é sábado à tarde, tá? Então, vocês vão dar o tom. Professor, nós não aguentamos aula com matéria nova aqui não, pode só tirar dúvida. Eu sento aqui e tiro dúvidas de vocês durante 1 hora e pouco. Agora, queremos matéria, bambu arreado, tá? Vamos continuando aqui. Setembro, a gente já vai enviar eu tô colando aqui o calendário de professor, tá, gente? Vai ter coisa no calendário de acadêmico, dos alunos de vocês, que vai estar diferente aqui. Aí vocês não preocupem. Dia 12 de setembro vai ter outro sábado letivo no horário de segunda-feira, ou seja, vai contemplar a gente, né? E, bom, em outubro, do dia 5
23. Por que 5 a 23? Para dividir e não pesar o sistema. Vocês vão fazer prova online. O sistema estava ficando pesado. Então vai dividir. Tudo bem que de manhã não tem esse problema, esse agravante, né? Porque vocês sabem que só vocês estão online praticamente. Tem uma turma, eu acho que no matutino. Então, não se apoquentem, não se desesperem, porque para vocês não vai ter dificuldade de acesso no dia da prova, se Deus quiser. Tá? Então, por isso que é 5 a 23. Vai ser uma semana de prova só. Mas a gente, na coordenação lá, vai decidir qual dessas semanas que vai ser. Tá bom? Então, não precisam... porque tem uma semana... Por que 3 semanas? Porque no meio tem uma semana de feriado aqui. Tá vendo? Vai ter um feriado aqui no dia 12, e aí a gente talvez vai parar a semana inteira, pelo que eu tô vendo aqui, tá certo? Mas, independente de qualquer coisa, vai ter duas semanas de prova sempre, tá? As provas de vocês se concentrarão provavelmente em uma semana só. A não ser, por exemplo, na segunda-feira vocês têm aula de 2 professores. Se o Belone marcar a prova do primeiro horário para uma semana e a prova do segundo horário para outra semana, beleza. Belone não, perdão, gente. O Serjão, que agora é o novo coordenador, tá? Desculpa, às vezes eu me confundo. Muito tempo trabalhando com o Belone na coordenação, mas estamos aí com o nosso amigo Serjão. Amigo de todo mundo, né? Cara bacana. Tamo aí. Então, outubro vai ter prova. E no dia que não tiver prova, vai ter aula, a menos que essa aula seja requisitada para a prova de outro professor. A gente sabe que isso pode acontecer, sabe? Que o outro professor pode ter que dar aula. Por isso que a gente tem que entender que vai ter sábado letivo que nós vamos dar aula, tá? Porque pode faltar tempo para encerrar o conteúdo. Novembro vai ser um semestre menorzinho, no final de novembro já vai ter a segunda prova, ok? E em dezembro, prova final, e aí vocês sabem como funciona, tá? Quem perder prova vai ter substitutiva, que vai ser em dezembro também, ok? Então, a substitutiva vai ser da primeira e segunda etapa, não vai ter substitutiva da primeira e substitutiva da segunda. Então, quem perder qualquer das provas, vai fazer uma prova do conteúdo todo. Então, é melhor que não perca. Tudo bem? Aqui uma frase de efeito, para todo mundo ficar feliz. O direito é uma ciência que é complexa, ela não é igual às outras ciências, que é empírica. Você não observa fatos e fala o que é. O direito ele visa a harmonização da sociedade, ele visa gerar uma norma de conduta para as pessoas. Isso significa que o direito ele vai estabelecer normas de dever ser. A sociedade deve ser assim para ela funcionar de boa, legal, tá? Então, eu não tenho como me comportar de outra forma se eu quiser conviver harmônica e pacificamente na sociedade. Para isso existe o direito, para regulamentar uma harmonia social, para que as pessoas suportem viver umas com as outras. Entendido? Isso aqui vocês leem depois, tá? Responsabilidade do aluno, vocês já são responsáveis, já estão no 10º período, a gente não precisa ficar repassando isso de novo, não. Vocês estão careca de saber como é que deve lidar com o estudo. Eu não vou ficar repetindo, não vou ficar passando lição de moral em nenhum de vocês não precisam disso, tá? O professor também tem responsabilidades, ok? Essas responsabilidades devem ser cumpridas por todos. Postar a data, a nota na hora certa, respeitar a semana de provas, aplicar a prova no dia certo, estar aqui pontualmente, passar uma aula de qualidade, da melhor qualidade possível, tá? Vou tentar respeitar tudo isso. Somos humanos, passíveis de erros, eu posso errar, né? E já peço perdão antecipadamente pelos erros que eventualmente cometer. E espero que vocês compreendam que a gente não é infalível, eu cometo erros também, tá? Tamo junto, esse semestre vai ser massa, se Deus quiser nós vamos conseguir levar isso numa boa. Nas primeiras aulas costuma dar um pouco de sono, ainda mais que a segunda, 7 horas da manhã, 7h30 da manhã, costuma,
Eu vou tentar fazer brincadeiras, contar caso, dar exemplo para satisfazer essa atenção de vocês e esse interesse de vocês, tá? Vamos começar a falar do primeiro capítulo só para não perder a viagem, tá bom? Vamos dar aula. Tudo bem? Todo mundo tá comigo ainda? Ou já dormiram? Nós estamos aqui, pessoal. Pode falar. Beleza. Alguém quer fazer algum comentário a respeito do que eu falei, da distribuição de pontos? Tá todo mundo ok? Todo mundo concorda? Por enquanto? Por mim, de boa. Então tá bom. Conceito de direito. Nossa unidade 1. O que é o direito, para que serve? Onde vivem? Como se reproduzem? O que comem? Né? Hoje no Globo Repórter. Vamos falar. Se você for falar numa turma de pessoas leigas a respeito do direito, como a maioria de nós é ao começar a estudar o direito, né? Eu fui um dia, vocês talvez ainda sejam, né? Do mesmo jeito que eu sou leigo a respeito da engenharia, vocês podem ser leigos a respeito do direito, tá? Isso não é demérito para ninguém, é simplesmente cada um tem sua área de estudo. Existem conceitos jurídicos fundamentais, coisas que a gente precisa saber para começar a entender o direito, tá? Se você pegar a palavra direito e jogar no dicionário, você vai descobrir algumas similaridades, alguns sinônimos de direito. Um deles é a lei. Quando eu digo o direito diz que é crime sonegar imposto, eu estou querendo dizer que a lei diz que é crime. O direito proíbe, a lei proíbe. Foi aplicado o direito àquele caso. Significa que a lei foi aplicada àquele caso. Então, em alguns casos, a palavra direito é sinônimo de lei. Nem sempre, tá? Nem sempre. Existem outras possibilidades, outros sinônimos para direito. Pode ser também uma faculdade do cidadão, um direito subjetivo, a possibilidade dele falar assim, olha, eu vou invocar aquela lei que me protege para fazer valer um direito meu. Eu tenho o direito de, de trocar esse bem que veio com defeito. Olha só, quando você diz eu tenho o direito aí não significa um sinônimo de lei. Significa que você tem a possibilidade de invocar a norma a seu favor, ou seja, você tem um direito subjetivo, uma faculdade de agir, certo? Então é outro significado possível para o direito, ok? Então eu tenho poder, a faculdade de cobrar uma dívida, eu tenho permissão para entrar nessa festa, eu tenho autorização para fechar esse recinto ou para me reunir nesse local. Nesse caso, direito tem uma conotação de faculdade, poder de realizar alguma coisa em virtude da norma. Além disso, nós temos a ciência do direito. Quando eu falo em direito como ciência, da mesma forma que eu falo que química é uma ciência, biologia é uma ciência, né, matemática está mais por campo da filosofia, mas é uma ciência. Como que eu quero dizer, mas professor, você está falando que direito é uma ciência como as outras? Não, não quero dizer isso. Direito é uma ciência diferente, às vezes até mais difícil de entender para quem não está habituado ao seu estudo. Por quê? Porque justamente pelo que eu falei, é uma ciência que busca o estudo da sociedade, uma ciência que busca harmonizar a vida em sociedade. Sabe aquele cara, aquele vizinho que ninguém tolera? Aquele sujeito que grita, aquele sujeito que bota som alto, que parece que tem um defumador em casa quando faz churrasco, porque tanta fumaça vem da casa dele. O cara que quebra lixo no quintal e faz encher de fuligem de queimada a sua roupa que está no varal. Aquele sujeito que mora no andar de cima e fica pisando
com um tamanco de madeira, parece que é tudo holandês, tem tamanco de madeira, fica batendo o dia inteiro, né? Aquele cara que não adestrou o seu cachorro e o cachorro late o dia inteiro, a noite toda, você não consegue dormir. O meu vizinho aqui agora, ele é produtor musical, ele tem algumas bandas que ele produz, ele faz lives no Instagram e no YouTube, e direto tem show do lado da minha casa. É insuportável, parece que a música está dentro de casa. E às vezes a gente tem que chamar a polícia, porque não suporta mais. Teve um dia que durou 6 horas a zoeira, uma festa ou live, sei lá o que teve. E aí chegou num ponto que a cabeça de todo mundo estava doendo, ninguém conseguia ver televisão, ninguém conseguia fazer nada. O sossego foi interrompido. Então, o direito é uma ciência que estuda esse fenômeno da sociedade, estuda as normas, estuda a forma de construir as normas, tá? E estuda o fenômeno jurídico. O que é esse fenômeno jurídico que também é apalavrado pelo direito, ou seja, outra forma de se entender o direito. É o fenômeno que diz que a sociedade existe a partir de um contrato social e o direito serve para dar norma, para regulamentar a vida em sociedade. Certo? O direito só existe em função do homem. Se não houver homem, não existe direito. Primeiro, animais e coisas não têm direitos. Ai, professor, você está falando que meu cachorrinho não tem direito à vida? Não, ele não tem direito à vida. Você tem direito à vida. O seu cachorrinho tem proteção à vida dele. Tá? Para se ter direito, precisa-se ter personalidade. Adquire-se personalidade quando se nasce. Humano, ok? Aí o meu cachorrinho, seu cachorrinho tem a vida protegida pelo direito, mas ele não tem direito subjetivo à própria vida. Significa que ele pode ser morto? Absolutamente não. Eu tenho minha cachorrinha. Eu adoro cachorro. Eu não aguento ver cachorro morrendo. Certo? Entretanto, não é porque eles têm direitos, é porque eles são protegidos. Então, toda vez que uma ONG fala assim, em defesa dos direitos dos animais, está falando bobagem. Quando a ONG fala, atuamos na proteção dos animais, aí está certo. Certo? Animais têm que ser protegidos. Animais têm que ser preservados. O meio ambiente é essencial para a nossa sobrevivência. Então nós precisamos proteger tanto a flora quanto a fauna. Isso faz com que a gente sobreviva nesse planeta. Ok? Então, não são sujeitos de direito, porém, têm proteção à vida. Ah, professor, significa que eu não posso falar linguisticamente, no bom português, que animal tem direito? Pode, criatura. Pode, claro que pode. Tá? Juridicamente, a pessoa que trabalha com vínculo de emprego na sua empresa é chamado de empregado. Socialmente, você pode chamá-lo de colaborador sem problema algum. Depende da forma que você está empregando a palavra. Se você está chamando o estagiário, o empregado, o autônomo prestador de serviços da sua empresa como colaborador, significa que você está igualando todo mundo em importância. Isso não está errado. Entretanto, juridicamente falando, empregado é diferente de estagiário, que é diferente de autônomo. E a gente vai aprender a diferença. Certo? Então, o emprego do jurídico não prejudica o uso das palavras, dos conceitos como senso comum. Vocês vão ter que aprender a diferenciar uma coisa da outra. Então, quando eu digo, esta pessoa é minha empregada ou este cara é meu empregado, você não está querendo depreciar a pessoa. Você está apenas dizendo que ele se sujeita ao vínculo de emprego, ou seja, a relação de trabalho que ele tem com você é um emprego. Ok? Então,
a legislação que o rege vai ser a CLT ou outra lei especial, certo? Bom, eu falei em contrato social. Por que você está falando isso, professor? Porque o ser humano é um ser social. Imagine lá aquelas primeiras tribos primitivas, tá? Que surgiram há milhares, talvez milhão de anos. Eu não sei exatamente, não sou biólogo e não faço ideia da época do aparecimento do homem na Terra. Imagina essas tribos primitivas tentando caçar um mamute sozinho, com uma lança. Conseguem imaginar a possibilidade disso? Vai dar merda. Quando os humanos conseguiram adquirir eficácia na sobrevivência? Quando eles entenderam que é necessário que nós nos unamos, ou seja, conviver unidos nos faz mais fortes. E desde então, o ser humano é um ser social. Por que está todo mundo deprimido durante a pandemia? Faço ideia, quem mora sozinho deve estar um desespero. Porque estamos vivendo distanciamento ou isolamento social. A gente não está acostumado com isso. Viver isolado das demais pessoas é uma violência contra o que nós sempre praticamos e desejamos. Ok? Então, o isolamento é o contrário da essência do ser humano. O ser humano é um ser social que, para a própria sobrevivência e para a própria adaptação ao planeta, resolveu viver em sociedade. Tá. Estou vivendo em sociedade. O que precisa ter para isso funcionar? Habilita o microfone e me responde. Para essa convivência em grupo dar certo, o que precisa ter? Valendo um bombom quando acabar a quarentena. Pode me cobrar que eu levo. Fala, turma. Ou no chat ou no microfone. Eita. Eu acho que respeito também. Respeito ao quê? Quem falou? Ao próximo. Quem tá falando comigo? Pedro. Oi, Pedro. Respeito ao próximo. Por quê, Pedro? Por que eu tenho que respeitar as outras pessoas? Ninguém mais está ouvindo? Só o Pedro? O Pedro parou de ouvir? Vamos lá, vamos conversar. Vamos acordar. Gente, vocês estão me ouvindo? Esse povo é bem morto mesmo, eles costumam ligar o microfone. Né? Como é que é? Aqui a gente não costuma ligar muito o microfone, não. É muito difícil o povo ligar. Entendi. Vocês são tímidos, né? Então tá. Quando a gente vai viver em sociedade... Ô Pedro, você ganhou meio bombom, tá? Na próxima resposta pela metade, você vai ganhar o bombom inteiro. Aí você me lembra. Valeu. Vamos lá. Por que existe o direito? Porque o homem, quando entendeu que eu tenho que me unir a outras pessoas, ele entendeu também que não dá para fazer tudo que eu quiser. Como o Pedro disse, tem que haver respeito. Ele só faltou completar a resposta. Respeito pelo quê? Respeito por regras, normas. Estas normas são direito.
tá? Quando você entende que para viver em sociedade precisa ter regulamentação, precisa ter obediência a normas, você percebeu que existe direito, ok? Isso existe desde sempre. No Código de Hammurabi, datado de 1700 e alguma coisa antes de Cristo, ou seja, tem quase 4.000 anos, o Código de Hammurabi já estabelecia direito codificado. Não quer dizer que o direito tenha surgido no Código de Hammurabi, tá? O direito surgiu antes. Entretanto, a legislação mais antiga já encontrada é o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, ele ficou famoso por uma lei que a gente já conhece como a Lei de Talião, que é aquela olho por olho, dente por dente. Significava que quando alguém transgredia as regras, desrespeitava as normas, ele era punido com castigos físicos proporcionais na cabeça das pessoas. Então, se você furtou ou roubou alguém, você tinha a mão decepada, para você não roubar de novo. Essa mão você não vai usar mais. Roubou de novo? Decepa a outra mão. Aí não consegue carregar mais nada. Não consegue segurar revólver, nada. O problema é que quando você começa a aplicar isso numa sociedade, a pena acaba ultrapassando o limite. Por quê? Porque o cara furtou uma vez, não furtou? Teve a mão decepada. Vocês, como empregadores, dariam emprego a alguém que tivesse a mão cortada, a mão decepada, numa sociedade onde quem tem mão decepada é porque foi ladrão alguma vez? Ou seja, né? Ninguém dá emprego para um cara desse. É igual mais ou menos o que acontece nas redes sociais. O cara comete um erro, pode até ir lá e pedir desculpas depois, e nunca mais ele vai ter sossego. Vão sempre desenterrar esse erro dele, vão sempre dizer a ele que ele não é digno de viver nesse planeta. Vai ser morador de rua, pedir esmola porque emprego não deve ter mais, casa não deve ter mais, você tem que perder tudo. Ok? É o tribunal da internet. Hoje em dia, esquece-se do direito e julga-se de acordo com seu bel prazer. A pessoa tem a própria lei e ela acha que ele pode atacar virtualmente sem fim uma pessoa que cometeu um erro. Mas a lei de Talião começou a gerar mutilados e esses mutilados viraram um problema social. Por quê? Porque uma pessoa que teve uma mão decepada, ela recebeu a punição? Sim, recebeu. E depois? Ela não consegue mais trabalho, então ela não consegue se regenerar, ela não consegue voltar a ser um membro da sociedade, porque como ela não consegue trabalho, ela vai lá e furta de novo, tá? Se ela furta de novo, ele tem a outra mão decepada e aí? Ou ele morre de fome, ou ele tem que ser alimentado por outras pessoas. De qualquer forma, ele passa a ser um problema social, certo? Depois, com a evolução da sociedade, surgiu a composição. Hoje ainda se aplica a composição, mas isso surgiu lá nos primórdios, em que a sociedade começou a evoluir. A pessoa podia comprar a sua liberdade. Eu cometi um crime contra você, Pedro. Eu chamava você e falava assim, Pedro, eu cometi um crime contra você, eu te prejudiquei, toma aí, eu vou te oferecer aí R$1.000 para ficar tudo certo. O Pedro ia, aceitava e a pessoa meio que comprava a sua liberdade. Hoje vocês sabem que existe isso lá na transação penal ou na composição civil dos danos, em que a pessoa vai no juizado especial e aceita um acordo para não ser mais processado pela outra. Certo? É uma negociação que era feita entre o ofendido e o agressor sem intervenção do Estado. Isso era tudo resolvido no âmbito privado. Bem-vindo, Walker. Tá? Semana que vem, tenta chegar no horário certo, pra você não perder a aula, tá, meu amigo? Mas se não conseguir assistir, quem não conseguir assistir ao vivo, tem a aula gravada depois. Estou gravando e vou disponibilizar no YouTube depois para vocês. Passo o link através do fórum
lá no Pincel Atômico. Aí vai ter o fórum com a data da aula e o assunto que a gente tratou, tá certo? Bom, a sociedade então começou a evoluir. Até que um sujeito chamado Cesare de Beccaria, ou Cesare Beccaria, é um dos caras que mais evoluiu a teoria da pena, mais evoluiu a pena em si, ele falou, olha, velho, não faz sentido punição corporal, mutilar o cara. Por que que não faz sentido? Porque se você mutila o sujeito, você continua mantendo um problema. Seja porque ele não consegue mais trabalhar, seja porque ele não consegue mais sobreviver sem ajuda, você mantém o problema. Como que eu posso recuperar esse cara e devolver ele para a sociedade, ao mesmo tempo punindo? Aí o Cesare Beccaria, nessa época, a prisão era utilizada como custódia provisória, para o cara ficar lá preso enquanto ele esperava a pena corporal que ia ser aplicada a ele. Aí vinha chicotada, vinha fogueira, enforcamento, sei lá. Aí o Beccaria entendeu o seguinte, velho, já é ruim o suficiente o cara ficar trancado aqui. Por que que eu não estabeleço um tempo para ele ficar trancado, certo? Para ele ficar recluso, e isso vai ser o pagamento que ele vai dar à sociedade. Ou seja, ele é separado da sociedade enquanto ele está pagando pelo crime dele. Ele está sendo punido? Tá. Hoje em dia, existem autores que questionam toda a pena de prisão. Eu não questiono tanto. Eu só acho que a prisão deve vir lado a lado com algo que a gente chama de ressocialização do sujeito. Não adianta nada você manter ele fechado e não ensinar uma profissão, não dar estudo para ele enquanto isso, para quando ele sair de lá ele deixar de ser um problema e passar a ser uma solução para a sociedade. Você entendeu? O cara não vai querer sair da vida de crime se quando ele sai, ele não tem emprego, ninguém dá emprego para ele por ser ex-presidiário, ninguém aceita esse cara na sociedade, todo mundo transformou esse sujeito em um pária. Ah não, professor, foi ele mesmo que fez isso, porque ele era criminoso, ele delinquiu. Tem muita gente que nasce pobre, nasce na favela e escolhe não ser criminoso, vai trabalhar. Sei de tudo isso. Mas a gente não pode matar o sujeito. Então, a partir do momento que ele não vai morrer, que ele vai voltar, é melhor que ele volte como um trabalhador do que como um criminoso. Certo? Então, a pena vai evoluindo e deixando de ser castigo físico e passando a ser tempo de reclusão. Certo? Mas, por que que isso é assim? Por que que o direito tem poder de limitar a minha vida, de regular a minha vida? Rousseau, na verdade, todos os contratualistas, aí a gente vai ter John Locke, né, Rousseau. Esses contratualistas entendem o seguinte: ora bolas, você não quer viver em sociedade? Para que você viva em sociedade é preciso ter regras. Então o que você faz a partir do momento que você entende que você tem que fazer parte de uma sociedade? Você abre mão de parte das suas liberdades, você pode fazer algumas coisas, outras não, e a sociedade te dá algo em troca. Paz, segurança, saúde pública, meio de transporte, proteção, etc. Então, é um contrato invisível, é um contrato social que você tacitamente, ou seja, ao entrar em sociedade, ao viver em sociedade, você adere só no campo das ideias, porque não existe nada assinado nesse sentido, mas é um contrato em que você tacitamente celebra com todas as outras pessoas daquela sociedade, em que vocês concordam mutuamente em que vocês vão ter os seus direitos protegidos? Sim. Vocês vão ter a sua segurança protegida? Sim. Você vai ter educação dada pelo Estado? Sim. Você vai ter saúde? Sim. Você vai ter transporte coletivo? Sim. E o que você vai dar em troca? Você vai dar parte do seu dinheiro, como impostos, para que essa proteção seja custeada, e você vai dar respeito às normas,
abre mão de certas liberdades e dá poder a uma liderança para controlar a coisa toda. Isso é o contrato social, tá? Do qual falou Rousseau, do qual falou John Locke e outros autores da época. Ah, professor, então quer dizer que eu estou abrindo mão de algumas liberdades em troca de uma contraprestação do Estado? Sim. O Estado também tem que fazer alguma coisa nesse contrato. É diferente lá do poder dos reis absolutistas, em que o rei fazia o que queria. Você pagava imposto porque era obrigado, mas você não precisava receber nada em troca. O rei podia ficar com o dinheiro para satisfazer o seu deleite, o seu bel prazer. Era uma época em que o rei praticamente só tinha um dever, que era proteger seu povo na guerra. Construir exército e proteção para que esse povo não fosse massacrado por conquistadores. Fora isso, o rei não fazia mais nada. Pelo povo, alguns reis, é óbvio. Tá? A sociedade evoluiu, a gente não vive mais essa realidade. Os governantes têm obrigações com o povo. Isso faz parte de um contrato social. Bom, já falamos de Beccaria, que ele fez evoluir a teoria da pena, que ele entendeu que não dá para ficar cortando as pessoas, mutilando. A pena só de esperar lá dentro fechado já é uma pena, e aí quando você devolver o cara para a sociedade, pressupõe-se que ele não vai fazer de novo. Outro jurista, né? Esse aí é alemão, Rudolf von Ehring. Ele escreveu um livro chamado A Luta pelo Direito. Esse livro é muito jóia, muito legal. Ainda no primeiro capítulo do livro ele fala uma coisa. Sabe aquela estátua Tênis que está aí na tela, que representa o direito? Vocês têm algumas características dessa estátua que estão aí na tela. Primeiro, a balança, que significa a justiça, ou seja, a justeza das decisões. Você vai tomar decisões corretas, equilibradas, de forma que nenhuma das partes se sintam prejudicadas. Isso significa que as suas decisões têm que ser pesadas numa balança precisa para que as partes se vejam protegidas por uma decisão justa. E na outra mão da estátua tem uma espada. Essa espada é a força do direito de obrigar as pessoas a cumprirem essas normas. Isso significa que existe a balança e existe a espada. A espada sem a balança é a tirania, é o autoritarismo. Você não está tomando decisões justas e está obrigando as pessoas a cumprirem suas decisões injustas. E a balança sem a espada é a impotência, a ineficácia do direito. Você tomou uma decisão justa, mas você não tem como fazer com que as pessoas cumpram a sua decisão. Perceberam essa referência? Bom, então, lá no contrato social, o homem tomou essa decisão. Na verdade, o contrato social não surgiu pós-Revolução Francesa com Rousseau, não, tá, galera? O contrato social existe desde sempre. Ele só interpretou a interação homem, Estado, direito como um contrato social. Ele teorizou isso. Mas ele fala, isso existiu desde sempre. Não é agora que está começando a valer. Sempre valeu. Tá? Eu só estou colocando isso no papel. Então, o que é esse contrato social? Nele, o homem decide conceder ao Estado poderes suficientes para que esse Estado consiga reger a sua vida, organizar a sociedade e harmonizar essas relações. Ok? A ciência do direito, ela estuda esse fenômeno de uma forma geral. As leis, as constituições e o fenômeno jurídico em que as pessoas se deixam organizar por um Estado composto por normas. Tudo bem?
Direito natural barra direito positivo. O que é um e o que é outro? Qual que é a diferença dos dois? O direito natural é fundado na natureza das coisas, no direito justo. O que é justo? Às vezes eu não conheço a lei, mas eu sei o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que não é. Por que você sabe isso? Porque a sua mente já tem nela arraigados, ou seja, subconscientemente você já tem dentro de você princípios de o que é importante para aquela sociedade. Isso é o que a gente chama de direito natural. O direito natural ele não precisa ser regulamentado para existir. Ele não funciona só dentro de um espaço territorial, nem só dentro de um determinado tempo em que a lei está funcionando. Ele funciona desde sempre e para sempre. Então você sabe que você tem que proteger a vida das pessoas. Você sabe que você não pode fazer para o outro algo que você não quer que esse outro não faça para você. Regrinha de ouro, né? Trate as pessoas da forma que você gostaria de ser tratado. Faça por elas o que você gostaria que fosse feito para você, né? Respeite a outra pessoa para ser respeitado. Isso é a regra de ouro, né? E essa regra de ouro é o que? Direito natural. Isso refere-se à evolução humana propriamente dita. Por que a gente não sai por aí matando nossos desafetos? Não só porque é proibido, mas porque a gente também sabe que isso não é o correto a se fazer. Isso é injusto. Direito positivo, por sua vez, é o direito que foi posto por aquele Estado dentro daquele território, ou seja, o que pode ser cobrado das pessoas, o que pode ser exigido de todas as pessoas que estão naquele local, certo? Então, o direito positivo é aquele direito que as pessoas sabem que aquela sociedade vai ser regida por ele. Entendido? Então, o direito natural existe no subconsciente dos indivíduos e dura para sempre. O direito positivo existe dentro de um território imposto por um Estado e as pessoas aceitam cumprir porque faz parte da troca que eles fizeram no contrato social. Então, direito positivo são normas postas que valem dentro de um território, dentro de um Estado. Direito natural não tem separação fronteiriça, não tem território. Ele está no subconsciente das pessoas. Muitas vezes o direito natural ele serve de inspiração para a construção do direito positivo. Diferença entre norma e lei. Norma é mais ampla, é como se fosse um conjunto grande, do qual a lei é um subconjunto. Norma é tudo aquilo que estabelece uma conduta, algo a ser respeitado, ao passo que a lei é aquela norma jurídica que foi construída pelo Poder Legislativo e foi aprovada da forma que o direito de um país determina. Ou seja, norma é mais amplo. Uma lei é sempre uma norma, mas nem toda norma será uma lei. Ok? Existem decretos, existem portarias, existem regulamentos que são normas, mas não são leis. Entendido? E aí, para finalizar, temos um guia dos curiosos. Que guia dos curiosos aí? São curiosidades que muitas vezes alguém tem e não tem coragem de perguntar. Tá? Não quero que vocês decorem, tá aí para vocês lerem sempre que for necessário. Quem é o juiz? É um servidor público que julga os processos. Por que eu comecei falando que é um servidor público? Significa que o juiz ele é obrigado a respeitar as leis, a obedecer às leis e a servir a sociedade. A gente costuma ver juiz como aquele cara lá do desembargador de Santos lá que humilhou o policial ou o guarda municipal. Ele não é isso. Ele não pode querer se dar esse poder. O juiz é uma pessoa que está a serviço, é um servo da sociedade. Existe para quê? Para pegar a lei, entender a lei, os princípios e normas, etc., e a aplicar ao caso concreto, julgando as questões, as demandas. O cargo dele tem autoridade? Sim. O cargo dele tem aquela espada lá, ao lado da balança. Entretanto, ele, como cidadão, ele é igualzinho a todos os outros. Tá? Promotor de justiça é um servidor público também, que atua no Ministério Público, buscando justiça.
Então, se um promotor está acusando alguém de ter cometido um crime, é porque ele entende que a justiça está na condenação daquela pessoa. Chega no final do processo, já aconteceu várias vezes comigo. O promotor viu que não tinha prova contra o sujeito, pediu para o juiz inocentar esse sujeito. Ó, eu tentei provar que o cara tinha cometido o crime, mas não consegui. Estou vendo aqui que não tem prova nenhuma contra ele. Absolve esse cara. Perceberam? Por isso ele é promotor de justiça, ele não é acusador, não é inquisidor. Ele é um cara que busca achar a verdade e fazer com que a lei seja cumprida. Advogado, sou eu que vos falo, ou tantos outros colegas, pessoa essencial ao exercício da justiça, a Constituição já fala isso, é uma pessoa que representa os interesses do seu cliente quando atua junto a órgãos públicos, justiça, repartições públicas, etc. O advogado, ele vai desenvolver o interesse do seu cliente através de petições, de argumentação, para convencer o juiz de que seu cliente está certo. Tá? Então ele vai representar o seu cliente nos órgãos públicos, principalmente o judiciário. Autor é quem entra com a ação. Na ação penal, o autor é o Ministério Público ou o Estado em si. Réu é quem é processado. No processo civil, autor é quem entrou com a ação, réu é o que está sofrendo o processo. No justiça criminal, réu é aquele que está sofrendo o processo criminal, ou seja, aquele que cometeu o crime. Tá? Comarca é uma divisão estadual em que cada região tem um espaço delimitado de atuação. Na justiça estadual, cada tribunal divide-se em comarca. Tem um tribunal por estado e esse tribunal do estado divide-se territorialmente em comarcas. Na Justiça Federal é um pouco diferente, né? A Justiça Federal tem os tribunais são divididos em regiões e não em estados, tá? E cada região tem várias varas federais ou subseções judiciárias, tá? Então a divisão não é em comarca, e sim em subseção ou seção judiciária, tá bom? Tribunal é um órgão colegiado onde se reúne mais de um magistrado para julgar determinada questão, recurso, etc. Enquanto o juiz é uma pessoa só que dá a sentença, o tribunal é composto por mais de uma pessoa para rever as decisões do juiz de primeira instância. Processo é um conjunto de atos em que uma pessoa pretende ver seus interesses satisfeitos e ela atua contra a outra pessoa que está resistindo à satisfação desses interesses. Tá? Então, quando você fala processo, é aquele conjunto de atos que a pessoa está praticando no judiciário para ver seus interesses atendidos pelo juiz. Autos, hoje a maioria são autos digitais, mas é aquele conjunto de documentos em sequência que forma o processo. Então, autos podem ser digitais ou pode ser aquela pasta de papel onde estão os documentos do processo, as sentenças, as decisões, as petições dos advogados, os documentos. Dúvidas? Bom, terminamos a nossa apresentação. Eu vou até interromper a apresentação para me despedir de vocês da forma adequada. Esta aula era isso que eu tinha que passar para vocês. É um conhecimento introdutório do direito, tá? Vocês vão aprender muito mais. Nós vamos falar muito disso, ok? Foi um prazer estar com vocês. Eu queria que agora, se alguém teve alguma dúvida, se manifestasse que eu vou responder. Conseguiram entender as coisas que eu falei aqui? Não falei grego para ninguém, não? Prazer, viu, gente? Que bom, tá? Eu vi que alguém perguntou pro Max lá no grupo se eu sou gente boa. Eu tento ser. 99% do tempo eu estou me preocupando em ser bom para as pessoas.
Nem sempre eu consigo, tô macio, né? Eu quero ser macio fisicamente só para minha esposa, porém, macio no relacionamento, no entendimento, na conversa, sempre com vocês. Eu sou humano, eu erro, mas nós vamos tentar acertar quase sempre, tá bom? Adoro conhecer vocês, foi muito legal, tá? Espero que com o tempinho vocês queiram participar bastante da aula para não falar sozinho. É muito mais gostoso quando vocês perguntam, a gente participa juntos. Fiquem à vontade no chat ou na voz. Vamos para esse semestre com garra e, se Deus quiser, vai dar tudo certo e a gente vai chegar ao final do semestre tranquilaço. Tudo bem? Esta aula vai ser interrompida a gravação agora e eu vou disponibilizar essa gravação para vocês lá no portal assim que eu tiver vinculado à matéria, ou seja, enquanto eu ainda não estou vinculado, não tem como postar nada porque não aparece a disciplina para mim, mas assim que eu tiver vinculado, a disciplina deve acontecer durante essa semana, eu já vou enviar tudo para lá, tá bom?